Vocês viram o vídeo do Davidson lá? A rapaziada, que o Atlético postou ontem. Clima muito pesado, ruim. É. O clima lá no Atlético tá ruim. Pesado. No o Davidson, refeitório, né? No refeitório, brincando. Cara, esse ambiente é muito importante. Muito importante. Esse vídeo eu acho que demonstra muita coisa, que teve gente achando, inclusive falando que não, a vinda do Davidson pro Atlético não causou porra nenhuma. Ele veio, ele já se encaixou, ele tá lá, ele é muito querido e tal. E daqui a pouco esse cara vai desandar a fazer gol, é questão de tempo, tá? É questão de tempo. Agora, Brasileiro pela frente e Copa do Brasil na sequência, tá? Então, o Hulk, que eu pensei que voltaria agora contra o São Lourenço, já começou a correr, foi a campo. Agora, a tendência é de que sábado vá com mistão de novo, Garcia. Porque o olho agora é a Copa do Brasil. E aí, tá certo de misto? Tá, tem que administrar dessa forma mesmo. Acho que não tem segredo, não. Acho que. E tem um elenco qualificado agora. Há 2 meses atrás, a gente estava reclamando aqui que o elenco não foi bem planejado, eu concordo. Mas agora tem um elenco aí que consegue fazer isso, né? Essa mesclagem. Você falou do grupo ali, o David é bem desses jogadores dos anos 90, né? Alguém classificou ele outro dia, total, né? Aquele cara que fala mas gente boa, né? E eu acho que até o grupo do Atlético está bem fechado nisso. Eles tiveram um problema com o gramado, com os diretores, é claro, né? Não podemos jogar aqui, nisso, esse tipo de briga, de embate com os diretores, com relação a gramado, isso você ajuda a fechar um grupo um pouco mais. Vocês estão comigo? Estão comigo? Os líderes chegam, fecham. Vamos brigar lá, vamos gritar e falar assim, nesse estádio, nesse gramado, a gente não pode jogar. E aí o grupo se fecha mais, Everton. Isso acontece em qualquer esporte também. Não é só no futebol, não. Isso acontece no vôlei, acontece no basquete, do grupo se fechar. Eu acho que o grupo está se fechando. Lógico, tem um propósito, né? Tem um time competitivo em todas as competições, tem um time batendo lá na final, no Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileirão. Mas eu acho que o foco mesmo são essas Copas, porque no Brasileirão deixou um pouco de lado, né? Tá difícil pegar os líderes. Então vamos na Copa do Brasil e vamos na Libertadores. Mas sabe uma coisa que o Valu fala frequentemente e eu concordo? O Atlético não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro de forma alguma. Até porque eu acho que vou falar. É obrigação do Atlético ficar entre os 6 primeiros colocados. Sim, mas não vai abrir mão. Eu estou falando que o foco mesmo vai ser com o Brasil e Libertadores. O Atlético tem cometido erros sistemáticos, ano após ano. E para mim, muito desses erros são em função das escolhas nos comandos. No ano passado, o Filipão quebra um estilo completamente diferente do Kudê. O time demora a encaixar com o Filipão e o Atlético acaba perdendo a possibilidade de lutar pelo título brasileiro. Foram 10 ou 12 partidas sem vencer durante o início da passagem do Luiz Felipe Scolari. E nesse ano teve o problema das lesões, mas eu acho que o Milito, em alguns momentos, ele simplesmente deu de ombros e não quis colocar um esquema completamente diferente. Fazer com que o Atlético fosse um time, por exemplo, talvez mais reativo. Porque no momento que você perde os caras, os bons, perdeu todo mundo. Perdeu o Hulk, perdeu o Paulinho, perdeu os caras que foram pra Copa América. Perdeu muita gente. Se ele muda o esquema, muda o jeito de jogar, faz com que o Atlético jogue daquela forma reativa, ele talvez pudesse não sofrer os resultados que sofreu. Eu digo especialmente as goleadas. O Atlético toma 3 do Botafogo, toma 4 do Flamengo, 4 do Palmeiras, toma 4 do Vitória. O Atlético talvez pudesse, em algum desses jogos, ter sorte ou resultado melhor. Então, assim, eu acho que muito em função dos comandantes, no ano passado, Luiz Felipe Scolari demorou muito para entender o que ele tinha que fazer no time. E esse ano, o Milito, para mim, falhou quando ele decidiu manter o estilo de jogo dele, mesmo sem ter peças o suficiente. Para mim, isso fez com que o Atlético ficasse mais distante da briga pelo título. Mas será que ele treinou, ele consegue treinar esse time do Atlético dessa forma? Não, então, agora ele não tem mais o que fazer, né? Agora é quarta, domingo. Agora voltaram os caras. Os caras voltaram. Mas é quarto domingo. Será que ele tem tempo pra treinar? Mas eu acho que naquele período lá, ele teve tempo suficiente. Porque entre o primeiro jogo, entre o jogo que paralisa, que é contra o Bahia, e o jogo seguinte, são 13 dias de diferença. Tem uma data FIFA, pré-Copa América. E ali ele já sabia quem ia embora.
Ele já sabia que o Arana iria, sabia que o Alan Franco sairia. Ele tinha um tempo ali, mínimo que fosse, para poder fazer isso. Nós estamos falando de 13 dias. Eu vou perguntar. Ele optou por abraçar suas ideias. E isso não está errado nem certo. Ah, tá Mas, errado. não, eu acho que não Quando está você não errado. tem peça não, pra isso, não, tá Thiago, eu errado. acho que assim, não está errado nem certo. Mas o que ele vencer, a gente tem que destacar isso. E o que ele deixar de conquistar, a gente tem que lembrar que... E você foi muito bem quando você disse... Poderia ser diferente. Você nunca. Porque a gente não pode fazer esse exercício. Não tem como eu acho falar que você é seria muito feliz quando você fala. seria Poderia fazer diferente, poderia ter sido diferente. Sim, poderia. Mas aí a gente tem que destacar, ou no sucesso ou no fracasso, de que ele preferiu não abrir mão a nenhum custo das ideias dele. Mas eu tenho um problema com treinadores que fazem isso. O Diniz faz isso, cara. Faz. O Diniz faz isso. Mas Só o que Milito não também é. E eu vou te provar porque o Milito não é. O Milito já teve um jogo contra os Estudiantes nas quartas de final da Copa Pelo da Liga Argentino Argentina. Júnior. Pelo Argentino Júnior com os Estudiantes. Os Estudiantes era mais time. Era o time do Zelinski. E o time foi pressionar lá no estádio dele. O Milito botou o time todo atrás. Toda atrás. E um Recentemente, atacante. Contra o Bragantino ele fazia Segurou isso. um Isso. 0x0. Segurou um 0x0. Contra o próprio com o time- Corinthians até de certa forma. Com a pressão, com o Corinthians também. Mas segurou o time dos Estudiantes e foi jogar com uma bola ou duas. E foi assim, e levou para os pênaltis e classificou. Mas aí E nesses todo mundo, dois nossa, casos... o Milito deu um nó no Zelinski. E foi a imprensa toda argentina falou sobre isso. O Milito adaptou o time para um jogo específico. Deixa eu Só falar pra uma ele coisa é pra capaz de vocês fazer aqui. isso. Então, eu acho isso importante. Ele é capaz de fazer Eu acho isso. que faltou a ele, talvez, fazer isso nesse período em que o Atlético não teve jogadores. Mas essa tentativa e erro do Milito é normal? Ainda é normal? Vocês aceitam bem tentativa e erro? De esquema, de formação, Eu acho mexe que no não meio, mais. etc. e tal. Eu aceito, porque Eu aceito a também. gente está falando de um futebol brasileiro que o tempo inteiro... O Bernardo está tentando se encontrar no Atlético ainda. Não, mas eu o aceito Bernard também. já falou pra ele o que prefere. Cara, mas às Ele vezes, falou pra gente o que ele às vezes prefere. o que o jogador prefere não é o que é melhor para a equipe como um todo. Vocês viram uma entrevista do Batalha que deu para a ESPN? Ele deu agora, assim acabou. Foi agora, acho que foi ontem, não sei, para a ESPN Argentina. E ele falava assim: qual a diferença do futebol europeu, que você trabalhou muito tempo, para o futebol brasileiro? Ele falou assim, lá eles dão mais importância para a tática do que aqui. Aqui um jogador às vezes sai no individual, corta, esquece a parte tática e aí o jogador tem que corrigir o resto dos jogadores. Você sabe que eu acho o Batalha falou isso. Você sabe que eu pra acho que o imprensa argentina. Saravia sofre com isso no Atlético? Que às vezes a gente fica assim, pô, eu mesmo defendo que não tem que tirar o Saravia do time, mas eu acho que ele saca o Saravia por vezes, porque o Saravia me parece que de vez em quando ele ativa o modo porra louca e não executa exatamente o que o Milito pede. Não, eu não estou dizendo que eu tenho certeza. A impressão que eu tenho é que a única explicação para às vezes ele sacar o Saravia também é o Saravia não ter essa obediência tática que, por exemplo, o Batalha citou nessa entrevista. Pode Eu ser. quero falar com vocês daqui a pouco